Olá pessoal, tudo bem por aí? Começamos mais um programa e dos bons. Esse é o Mundial Telenotícias trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo. No programa de hoje você vai ver que Bolsonaro convocou e o povo compareceu em peso no litoral norte de São Paulo. Cresce pandemia de dengue em todo o país e o governo não tem condições de adquirir vacinas para todo mundo. É uma crise na gestão da saúde pública? Vamos ver. E áudio de diretores de escolas coagindo funcionários para comparecerem em evento de Lula vaza e causa desconforto para o pessoal da esquerda. São os destaques que preparamos para o programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Quando a pandemia de coronavírus assolou o país, não só as dificuldades naturais de uma situação alarmante mundialmente conturbaram todos os governos do mundo, como também as investidas políticas de adversários maliciosos interessados em ocupar o cargo do outro no Brasil, pulverizaram mais especificamente contra o então presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Quem se lembra disso? Acusaram ele de não saber lidar com a situação, de demorar na compra das vacinas, que estava negligenciando a saúde do país e chamaram ele pelo nome que ficou bem falado até um dia desses: genocida. Mas, com o tempo, todas as narrativas foram caindo por terra uma atrás da outra. E o próprio Ministério da Saúde do governo que o sucedeu divulgou o relatório inocentando o ex-presidente, dizendo que ele fez tudo o que poderia fazer, o que estava ao alcance de um presidente, para controlar a pandemia e salvar o máximo de vidas possíveis. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é fato. Ou seja, não tinha nada de genocida. E Bolsonaro fez mesmo. Foi o primeiro a comprar as vacinas no sul do continente, entre os países latino-americanos. Tão logo elas ficaram disponíveis para venda. Ele trouxe os primeiros lotes ao ponto de pessoas de outros países vizinhos quererem entrar no Brasil para serem vacinadas também. Era um surto que pegou o mundo inteiro de surpresa, mas os oportunistas viram ali uma porta bem larga para entrar e tentar ganhar as eleições com bastante fake news. E foi o que aconteceu. Usaram o que puderam e conseguiram colocar na cabeça dos menos avisados ou dos menos providos de inteligência que o ex-presidente era mesmo um genocida. Tem gente até hoje que acredita mesmo nisso. Mas até o presidente Lula teve de parar de chamar Bolsonaro de genocida, sob o risco de cometer crimes de honra e difamação. Parou? Mas ninguém da grande mídia corrigiu essa injustiça. Mesmo sem dinheiro, pegando um país se arrumando, com o ministro Paulo Guedes colocando a casa em ordem, depois que o governo anterior havia destruído tudo, e guerra comendo solta na Europa, o presidente Bolsonaro conseguiu comprar vacinas e ainda salvar muitas vidas, colocou de graça no SUS e muita gente se beneficiou. Mas ninguém fala disso. O mundo dá volta, gira como uma roda de caminhão. É só esperar que o resultado aparece e o retorno chega. O Brasil hoje está diante de mais uma pandemia que mata, talvez até pior que a de coronavírus. Está ficando sem controle por puro erro de gestão. A dengue está matando no país inteiro e se mostra como a mais nova ameaça contra a saúde pública depois da Covid. Em apenas 24 horas, mais de 20 mil novos casos da doença foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. E cerca de 40 pessoas já perderam suas vidas em 10 estados e no Distrito Federal. E a coisa só aumenta a cada dia. A atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, mostra que no Brasil, em 2024, já há 364.855 infecções. E eram 345.235 na segunda-feira. O número de infecções está subindo assustadoramente de um dia para o outro.
E o que é pior, não tem vacina disponível para todo mundo. O imunizante está escasso na rede pública nos principais estados afetados: Acre, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. A procura pela vacina é de quase 70% dessas populações. O governo não tem um planejamento eficiente para suprir a falta desses imunizantes e diz que não tem dinheiro para comprar os lotes necessários para cobrir a demanda. Enquanto isso, as pessoas que são infectadas correm o risco de perder as suas vidas esperando pela boa vontade das autoridades. Mas tem gente do governo dizendo que não tem vacina sendo suficientemente produzida. São mais narrativas para justificar a incompetência da gestão. Por que, então, não investir em laboratórios privados para a produção em grande escala? Por que, então, em caso de emergência, não se negocia a patente provisória e se coloca o produto no mercado? Não existe justificativa que convença aquele que foi infectado pela doença e está perdendo a sua vida. Dizem que o impacto da vacina na onda de casos de dengue neste e nos próximos 4 anos deve ser muito pequeno e não será a principal forma de conter a propagação da doença. Isso se dá pela quantidade pequena de imunizantes que a fabricante conseguirá entregar ao governo brasileiro. Apenas 6.600.000 doses neste ano e 9 milhões em 2025. Até 2028, a expectativa é de 50 milhões de doses, segundo informou nesta quarta-feira o site Poder 360. E o Ministério da Saúde não conseguiu prever que a situação estava saindo de controle já em 2023? Por que não criou medidas alternativas de combate à proliferação do mosquito transmissor? Por que não gastou dinheiro fazendo campanhas publicitárias de esclarecimento da população sobre os focos de reprodução do mosquito transmissor? Preferiu gastar dinheiro em inúmeras viagens internacionais com comitivas caríssimas. Não vai ter vacina para todo mundo até 2028 e quem sabe até mais longe. E de novo, por que não fazer campanha de esclarecimento, campanhas educativas para armar a população? Por quê? E por que a grande mídia não está dando o mesmo tratamento para esse governo como deu para o outro? Não seria o mesmo caso de genocídio agora? É asqueroso o que vemos a cada dia. Só se pensa em dinheiro e poder. Fazer as coisas como se deveria para o bem da sociedade, para o conforto de uma nação, não fazem. Só pensam em repetir as mantras de sempre. Ataques à democracia, ao Estado de Direito e coisa e tal. É uma vergonha asquerosa. Não tem vacina. E a dengue também mata. Mas o governo quer gastar o que pode nos seus programas sociais que até hoje não surtiram nenhum efeito prático. Cortar na carne, ou melhor, no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, não se pode nem falar. É de jeito nenhum. Mas o resto que se lasque. E irmão, irmã, acredite no que eu vou dizer. Se você não fizer por onde, por conta própria, acabando com os focos e usando muito repelente, colocando tela mosquiteira em suas janelas, a situação vai piorar. Acredite. Esperar por alguma coisa desses caras pode custar a sua própria vida. Reaja agora você mesmo e lute com as suas armas, como disse, repelente, não deixando água acumulada e colocando telas em todas as janelas. Só assim vai dar certo. Caso contrário, você pode virar estatística em mais um caso de genocídio. E nesta quarta-feira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, sempre ele, decidiu dar uma mãozinha ao executivo de Lula. Ele disse que vai protelar ao máximo a análise do veto do presidente à obrigatoriedade do executivo reservar recursos para o pagamento de emendas impositivas em até 30 dias depois de suas divulgações. Veja, impositivas são as emendas obrigatórias.
mas a iniciativa pode tornar inócua a medida aprovada por congressistas por causa do calendário eleitoral. Olha só o tamanho da confusão que o comandante do Congresso, Rodrigo Pacheco, está arrumando de novo. Ele não pretende convocar sessões do Senado ou do Congresso para tratar do assunto até meados de março e nos meses seguintes ainda vai empurrar com a barriga as análises dos vetos de Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o veto de Lula e a decisão de Rodrigo Pacheco contrariam a liberação obrigatória de dinheiro para as emendas impositivas. Não vai ter din-din para o Senado e nem para os deputados. As impositivas eram obrigatórias em até 30 dias, mas o governo precisa do dinheiro dos parlamentares para tocar as chamadas obras sociais. E, de novo, cortar verbas das emendas obrigatórias pode, mas cortar no PAC não pode. O que o governo quer com isso é ganhar tempo e ver como vai fazer para conseguir mais dinheiro. Os repasses dos recursos das emendas só podem ser feitos até 3 meses antes das eleições, marcadas para 6 de outubro. E mais, caso o veto seja derrubado, o Executivo Federal também não terá condições de liberar tudo de uma vez. E nem os prefeitos terão condições de executar as obras a tempo de inaugurá-las. E sabe por que não terá condições de pagar as impositivas? Porque gastou 230 bilhões de reais a mais do que deveria. Pois essa decisão de Rodrigo Pacheco pegou todo o Congresso Nacional de surpresa e irritou muito o presidente da Câmara, tido como integrante do Centrão. Como dissemos no comentário anterior, todo mundo tem pressa na liberação das emendas para fazer o maior número de prefeituras possíveis. Com o atraso no repasse, que é garantido constitucionalmente, muitos prefeitos que concorrem à reeleição não conseguirão utilizar os recursos como imaginavam. Que legal isso, hein? Imagina se estivesse isso acontecendo com o mandatário anterior. Como é que o mundo estaria nesse momento? Vindo abaixo também, não é isso? Foi só os 2 presidentes se sentarem que o acordo saiu, mesmo contrariando o parlamento na sua grande maioria. Tommy Lee Jones na cabeça. E nesses tempos de agora, tudo pode. Antes era crime e escândalo, mas agora tudo relaxado, todo mundo finge que não viu absolutamente nada, que não é comigo, vamos falar de outra coisa. Mas é ruim do mesmo jeito, como aconteceu no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um áudio divulgado nesta quarta-feira pelo portal Metrópolis traz um escândalo de hipocrisia. Diretores de uma escola supostamente estariam coagindo os funcionários a participarem de um evento que contaria com a presença do presidente Lula. E de acordo com a gravação publicada, os funcionários teriam sido obrigados pelo prefeito Vaguinho, aquele marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a irem ao evento portando faixas, bandeiras, bonés e tudo mais que a gente vê por aí nesses encontros da esquerda. Ouça agora o áudio que está circulando hoje pelo Brasil inteiro. É um áudio de 3 minutos, eu já vou logo avisando, mas que vale a pena ouvir. Ouça. Nós viemos da reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e tudo. Então também não poderia fechar uma escola. Vou fechar a escola. Então quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não é um ponto facultativo, foi emendar a segunda, porque segunda é normal. Conclusão, todos nós terça-feira lá. O que vai ser feito? Vai ter a rota do presidente, só que nós não estamos assim, o povo não vai acompanhar tudo, que vocês sabem, a concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado, tudo organizado, que precisamos de todos. Eu não posso ir, eu trabalho de tarde, nosso horário, igual foi falado, é 8 horas, e sendo que uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também sentem.
articulando com o Carlos, a Fabiana, com tudo, que é o padrinho da escola, que vamos sair com o ônibus aqui, o mais tardar 9 horas. Ele tem um outro ônibus, que o pessoal sabe também, o pessoal do carro, que de 11 horas. Mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola 11 horas. E o ônibus, então nós vamos marcar uma faixa de 8, vamos fazer um café, 8, né? 8 horas, marcar aqui, porque vai servir um café, né? Porque vai vir todo mundo no vapor, então não dá tempo de fazer em casa, então todo mundo toma um café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá, ele não passou o horário legal, porque vocês sabem que ele não passa uma rota, mas o presidente não vai passar assim direitinho, com tanto detalhe. 11 horas nós temos que estar dentro da outra escola, enquanto vocês vão estar lá com as faixas, esse terreno que ela falou em frente, lá tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa para vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. Aí outra coisa, gente, igual o prefeito falou. Ele falou assim, eu quero boné, eu quero faca. Ele vai botar boné, bandeira, camisa para todo mundo. Mas faz que não dê para todo mundo. Ah, eu consigo vestir a Vânia, dá uma camisa, a Vânia tem um boné e uma bandeira. Um exemplo. A Mariana só consegue a camisa. Não tem pra tipo assim, não, a Vânia falou, gente, olha, não é prioridade. Não vamos deixar nossa equipe criar isso chegar cedo pra gente ficar na frente, a gente precisa. E outra coisa, essas faixas que vai ser feita, o lugar para fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser levantada, gente. Mas depois, vamos fazer vergonha da educação. Na hora que quiser, que tiver uma música, mas nós não vamos não, porque nós vamos e atrapalhar você que está lá. Na hora que estiver tocando aquelas vinhetas, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Na hora que qualquer pessoa do palanque for falar, abaixa a faixa, porque quem está lá atrás também querem ver também. Eita, viu aí? Hoje em dia é pancadão. Em qualquer reunião sempre vai ter alguém com um celular na mão, gravando, como foi no caso daquela suposta gravação do deputado Janones, né, pedindo a rachadinha no seu gabinete. Num caso como esse aí, você viu? É complicado, é coação. E o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, do Republicanos, é aliado do PT. Até o site G1, que é da Globo, disse que serviços básicos como saúde e educação ficaram paralisados nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, por causa dessa iniciativa do Vaguinho. O município tem quase 21 mil funcionários em cargos de confiança, que representam 93% dos trabalhadores. E dessa vez eles denunciaram que foram coagidos a participar do evento e gravaram para comprovar. E agora, como fica essa situação? Todo dia nós estamos vendo coisas acontecendo, exatamente como essa gente dizia que acontecia no governo passado. Só que todo mundo agora finge que não é bem assim, que dessa vez é diferente. O pior cego é aquele que não quer ver. Os eventos da esquerda precisam de um esforço extra para que dê algum público e que não passe vergonha. Veja que até as lives semanais do presidente foram suspensas por pura falta de audiência. Mas como? Se o governo está com quase 50% de aprovação, de acordo com as pesquisas, e o presidente foi escolhido por mais de 50 milhões de eleitores, onde está essa gente toda, que nunca aparece nem para prestigiar as lives do presidente? Não dá para entender essa mecânica, essa matemática. Já com o ex-presidente, a coisa acontece bem diferente. A live que ele fez com os filhos já alcançou mais de 7 milhões de visualizações. E o depoimento dele na Polícia Federal de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por causa do episódio cômico das baleias,
foi adiado por receio do aglomerado de público que poderia acontecer. Mas o ex-presidente disse que iria manter o seu compromisso com os apoiadores em São Sebastião e encontrá-los de todo jeito no momento em que seria realizado o depoimento por importunação a uma baleia jubarte. Veja como foi a convocação de Bolsonaro. Olá, amigo de São Sebastião e região. Vocês sabem que a PF havia marcado para amanhã, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, o meu depoimento nessa cidade. Não sei por que resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas, como muita gente havia se manifestado, gostaria de comparecer para me ver, para bater um papo, tirar uma foto, trocar uma ideia, eu resolvi manter esse compromisso, né? Estarei amanhã, então, às 15 horas, na Rua da Praia, para bater um papo com todos vocês de São Sebastião e região. Conto com a sua presença. Muito obrigado a todos e até lá. Ele convocou e a população compareceu em peso. O site do jornalista Fábio Rodrigues, Abordo Notícias, registrou um encontro no meio da tarde desta quarta-feira. Uma multidão se acotovelou sem espaço para ver o ex-presidente. E estava todo mundo vestindo verde e amarelo. Vale a pena conferir no site do Fábio Rodrigues. Veja como estava bem cheio. Aí, nesse lugar, não tem ninguém coagido, não. Foi todo mundo de livre e espontânea vontade no meio da tarde de uma quarta-feira, dia útil, vale ressaltar. Já imaginou o tamanho do problema? Querer encarar ou encarcerar Bolsonaro por causa de importunação de uma baleia? A polícia percebeu esse risco e foi muito inteligente em transferir o local do depoimento para São Paulo, capital. Mas, mesmo na cidade grande, será um problema também. Mais gente vai lotar o local e aí pode ficar bem esquisito. Chega a ser até assustador isso. E o que Bolsonaro queria? Mostrar que tem apelo popular, que conta com o apoio da maioria da população brasileira e que ainda está vivo, muito vivo, no mundo político, mesmo com a situação em vigor de inelegibilidade. Vamos ficando hoje por aqui para não alongarmos demais nessas histórias. Muito obrigado pela companhia. Se gostou do nosso programa, se inscreva, dê um like e compartilhe o máximo que puder. Eita, é pedir demais isso, não é? Mas faça isso para a gente, por favor. Um grande abraço e nos vemos de novo na próxima. Até lá!